Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Rose, sou dirigente e missionária da congregação aqui do Maranhão, em Serrana. E estou aqui nesse momento para a gente falar, sobre uma ministração, sobre os filhos, Então, antes, vamos orar. Maravilhoso eterno Pai, Senhor Jesus, estamos aqui nesse momento reunidos, meu Pai, te apresentando essa ministração, te apresentando cada pessoa, Senhor Jesus, que vai assistir esse vídeo. Meu Pai, que o Senhor venha tocar no coração, que o Senhor venha fazer uma mudança de reflexão na mente de cada um. Meu Pai, essa ministração é sobre os nossos filhos. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nesse momento, guardar, proteger, livrar de todo mal os nossos filhos, porque a gente sabe que os nossos filhos, Senhor, o Senhor disse que é herança do Senhor. Então te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo. Abençoa cada um que vai assistir, cada um, meu Pai, que vai refletir. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa tarde. Que o Senhor venha derramar chuvas de bênção. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Que tudo que o inimigo tentar contra esse trabalho venha cair por terra. Senhor, que o Senhor venha estar na frente desse trabalho. É que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados, é o seguinte, a ministração é sobre os filhos, Também falando sobre os pais e filhos. Aí vem assim a pergunta antes da ministração: como Deus quer que eduquemos os nossos filhos, Então vamos ler nas mensagens, Nas mensagens que fica no livro de Deuteronômio 27:9, Deuteronômio 11, 18 e 19, Provérbios 22, versículo 6, Provérbios 23, 13, Provérbios 29, 15, Então a gente vai ler essa mensagem para ver o que é que Deus fala sobre os nossos filhos, Como podemos educar os nossos filhos através da palavra do Senhor. Então, a gente vai ler primeiro em Deuteronômio 27:9, que diz assim: Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: Escuta e ouve, ó Israel, nesse dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Então, amados, é essa palavra que Deus tem falado para nós, Ele quer o quê? Ele quer que nós, junto com os sacerdotes levitas, nós venhamos dizer: escuta e ouve, Israel, neste dia vieste por ser povo a teu Deus. Então, quem é esse povo? Esse povo são os nossos filhos, Que em Gênesis, na criação de Adão e Eva, ele disse, para Adão e para Eva: crescer e multiplicai. Então, por que ele quer essa geração? Essa geração ele quer para que venha fazer a obra dele, Para que venha falar da palavra dele. E nós, estamos aqui, pais, mães, gerando essa geração para que venha falar da palavra do Senhor. A gente sabe que não é fácil, É difícil a gente ter um filho que esteja caminhando para a obra do Senhor, mas é em oração que nós temos a vitória. Amém? E vamos para a segunda parte. A responsabilidade é do pai e da mãe, E diz assim, se os pais trabalham fora, os irmãos ou a avó assumem essa responsabilidade, vocês acham necessário
uma avó, um avô, um tio ter a responsabilidade de um pai e de uma mãe? Eu acho que não, né? Porque se nós é que tivemos, né, que fizemos esse filho, então nós que temos que ter a responsabilidade de criar. Se a gente for sair para qualquer lugar, levar nosso filho, né, não deixar na mão de qualquer pessoa, né, mesmo que seja parente. Mas a gente vê que nos dias atuais, né, nos dias de hoje, a gente vê que a gente não pode mais confiar em ninguém, né? É triste a gente não confiar mais em ninguém, mas nós que temos que ter a responsabilidade de pai e de mãe, não é verdade? Aí é que os pais não podem transferir essa responsabilidade. Primeiro, Deus quer, diante dele a seguir, que nós levemos nossos filhos a estar diante dele. Diante de quem? Do Senhor, né? Então, quando o nosso filho nasce, né? Por isso que muitas pessoas fazem, pegam os seus filhos e levam ao altar sagrado do Senhor para ungir, para consagrar, né? Porque às vezes a gente tem o nosso filho, né? Mas não leva para ter aquela proteção do Senhor, né? Proteger do que? Do mal, né? Às vezes também os nossos objetos que a gente traz para dentro de casa, né? As roupas, as pessoas que a gente traz para dentro de casa, a gente tem que consagrar, a gente tem que orar, né? Porque a gente não sabe de onde vem, né? O que vai acontecer depois. Então é isso, né? Tudo que a gente tem que consagrar para que nada venha fazer mal para o nosso corpo, né? Para dentro da nossa casa, porque às vezes a gente traz algo para dentro de casa, a gente compra algo para dentro da nossa casa, né? Mas a gente não sabe qual o procedimento, o que tem ali dentro daquele objeto, né? Então por isso que a gente, antes de usar, a gente tem que orar, né? Para que não venha fazer mal, não só para nós, mas para a nossa família. Então, vamos ler em Efésios 6, 1 e 4, que diz assim. Demora um pouquinho porque eu não marquei. Efésios 6, 4. 1 e 4. Que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E no versículo 2 diz assim, ó: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-nos na doutrina e da modestação do Senhor. Então, o que essa palavra aqui quer dizer? Quer dizer que tanto os pais quanto os filhos, né? Um tem que respeitar o outro, né? Os filhos têm que respeitar os pais e as mães. Para quê? Para que viva longamente na terra. Porque aqui tem muitos idosos, né? Aqui dentro da terra. Por causa desse mandamento. Qual é o nome? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Então, quanto mais a gente obedecer aos nossos pais, né? Ouvir os nossos pais, respeitar os nossos pais, então os nossos dias vão se alongando na terra, né? E é muito bom, né? Quem tem uma mãe, né? Quem tem um pai, né? Ainda na terra. Eu não tenho mais a minha mãe, né? Mas eu honrei muito, respeitei muito.
Fiz tudo o que ela pediu para que eu fizesse. Fiz. Estou com minha consciência limpa, graças a Deus. Mas quem tem sua mãe, quem tem seu pai, preserve, né? Ame. Porque quando for o tempo que Deus levar, a gente não pode mais ficar murmurando, chorando, se lamentando pelo o que não fez ou o que deixou de fazer, né? Mas o que a gente tem que fazer é aproveitar o tempo de agora, né? Então esse texto será o tema da nossa conversa sobre essa ministração, né? Vós, filhos, sejam obedientes. É sobre a obediência, né? Obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quando os filhos são pequeninos, tudo é mais fácil, mas eles crescem. Não podemos adormecer, pois o mundo é mau, né? Em que vivemos vai oferecer tudo para que eles errem o caminho. Então, amados, a gente tem que ver que as coisas que Deus nos dá, né? As coisas que Deus nos dá, como os nossos filhos, não é fácil, né? Porque a gente, meu filhinho tá bebezinho e tal, tá no colo, mas esse bebezinho pequenininho, ele vai crescendo, né? Cada dia crescendo. Quando a gente vê, né? Já estão com 18, 19 anos, né? E eles mesmos já querem ser responsáveis por eles mesmos. Eu tiro por mim, porque eu tenho um filho de 18 anos, então ele estava conversando comigo ontem assim, mamãe, eu quero trabalhar, né? Eu quero ter a minha responsabilidade, eu quero alugar uma casa, eu quero ficar só. Então a gente vê, né, que não é assim que as coisas funcionam. Eles pensam de uma maneira diferente que a nossa. Então o que a gente tem que fazer é resolver essa situação. Como? Conversando. Meu filho, olha, as coisas não são assim, né? O que você tem que fazer? Terminar os seus estudos. Depois que você terminar seus estudos, você procura seu emprego, né? Vai guardando o seu dinheiro, né? Quando você tiver o seu dinheiro, você aluga uma casa, né? Com isso, você tem que guardar dinheiro para água, dinheiro para luz, dinheiro para aluguel, né? E dinheiro também para pagar a faculdade, né? São muitas coisas, né? Eles pensam que são coisas simples, mas não. Se a gente sentar para conversar e eles sentarem junto conosco para analisar, então nada é fácil, né? E o que a gente tem que fazer é sentar e conversar, não com agressão, não gritando, né? Mas sentar e conversar com sabedoria, né? Uma conversa sadia para que ele venha sair satisfeito com a conversa e concordar com aquilo que a gente está falando, né? Então, são orientações que a gente tem que pedir para Deus, discernimento, né? Para que Deus venha usar a nossa boca para como a gente conversar com os nossos filhos. Porque às vezes a gente fala com agressividade, fala com grosseria, né? E os filhos, eles explodem, como está dizendo na palavra, né? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-nos na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, o que a gente tem que fazer é conversar sadiamente para que saia tudo e ocorra tudo bem. Então, quando os filhos entram na adolescência, eles começam a fazer escolhas próprias, começam a experimentar a independência, né? Pensam que sabem das coisas, né? Porque o mundo vende essa ideia que ser jovem é curtir a vida, é experimentar coisas novas, etc. Então, a responsabilidade de mostrar o caminho somos nós, os pais, né? Então, Deus nos manda nos ensinar o caminho,
o caminho para os filhos, né? Então, Deus, ele não nos daria uma ordem que nós não tivéssemos condições de cumprir. E isto é que os pais têm que ter em mente, né? Falar, né, da palavra do Senhor para os filhos, né? Fortalecer os filhos, orar pelos filhos, quando for sair orar, né? Quando está dormindo orar, né? Não só pelos nossos filhos, mas pela nossa família, né? Pelos nossos parentes, porque o mundo tá de cabeça para baixo. E a gente tem que ter força, fé, foco em nos ajoelhar, em orar e buscar a face do Senhor, pedir proteção, pedir ajuda, conversar com o Senhor, dizer o que está acontecendo, porque nada é fácil. Então, você pensa assim, não sei o que fazer. Eu sei que muitos pais falam assim, não sei o que fazer. Então, essa ministração é para você ver como é que você vai fazer com seu filho, como é que você vai conversar, como é que você vai fazer com que ele venha lhe obedecer. Então, tudo é com carinho, com calma, com paciência, com amor. Não adianta ir com agressividade que não dá, não vai para frente. Então, eu tiro por mim, né? Porque eu tenho filho de 18 anos, filho único, né? E é assim que a gente tem que trabalhar, né? O tempo, não temos o mundo, não temos o que o mundo não tem. Um Pai Celestial que nos ensina, nos capacita. Então, vamos ler no livro de 2 Coríntios 12, 9 e no Salmo 127, 3. Salmo 127, 127. Vem aqui. 127, 3, que diz assim: Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, amados, é isso que Deus tem para nos dizer, né? Que os filhos são a nossa herança. E Ele que nos deu essa oportunidade e nos abençoou, né? Para que a gente tivesse um filhos, né? Eu só tenho um, né? Mas se fosse da vontade do Senhor, teria mais um. Mas é assim mesmo. Deus tem um propósito em cada coisa. Então, o teu filho é a herança do Senhor. É a herança do Senhor. Para ti, né? Para ti. É um presente, né? Não é um presente ruim, mas é um presente bom, né? Porque quando a gente estiver velho, né? Estiver na velhice, na doença, eles que vão nos ajudar. Tanto o pai quanto a mãe, é eles que vão estar do nosso lado, né? Por isso que nós temos que falar, né? Com carinho, falar com calma, né? Sabendo que Deus vai usar a nossa boca, né? Vai nos capacitar, vai nos orientar para falar o que for necessário, né? Então precisamos olhar com os olhos espirituais, devemos orar conforme a palavra de Deus. Meu filho é teu. Então a gente tem que dizer para Deus, né? Na hora que a gente estiver orando, Senhor, meu filho é teu. Meu filho é consagrado a ti. Guarda meu filho, protege meu filho, livra meu filho de todo mal. Senhor, eu não sei por onde que ele está, mas o Senhor sabe. Acampa teus anjos ao redor da vida do meu filho, né? Traz ele para casa, meu Senhor. Não me deixa preocupada, não me deixa nervosa, não me deixa ansiosa. Então são essas coisas que a gente tem que pedir para o Senhor, né? A gente tem que ter paciência em orar e pedir ao Senhor, né? Nossa tentação é desistir, né? É desistir. E desistir é mais fácil, mas não nos deixa em paz, né? Então, tudo isso
é contra a palavra, né? É contra a palavra que vamos ler em 1 Coríntios 10, 13, né? Então, além disso, a gente não deve desistir, né? Mas orar, pedir ajuda ao Senhor, né? Senhor, abre meus olhos espirituais, né? Fortalece minha vida espiritual, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Lidar com o filho, né? Mas a gente tem que lutar, é nosso, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Como pai, como mãe, né? Pais e mães têm que orar pelos seus filhos. E os filhos e filhas têm que orar pelos seus pais, né? Porque a gente sabe que o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, né? E eu creio que com certeza a gente não vai querer que o inimigo destrua a nossa família, porque é muito triste a gente ver filhos, né? Filhos desobedientes, mãe chorando por causa de filho. Mas não é isso, eu creio que não é isso que Deus quer, né? Nem eu quero, né? Mas que a gente venha orar, pedir para Deus ajuda, né? Pedir ajuda para que Ele venha, né, nos socorrer, como diz no Salmo 46, Deus é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações. E eu creio que é isso que Deus vai fazer, né? Nos ajudar na hora das tribulações. E vamos ver o que diz no livro de 1 Coríntios 10, 13. Que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Então, é o que diz aqui, ó. Deus, ele não quer que a gente desista, né? Porque desistir é fácil e a gente não quer isso, né? A gente não quer desistir. Mas que Deus e as nossas palavras em orações venham nos trazer paz, né? E se a gente desistir, é contra a palavra, né? A gente não pode desistir, a gente tem que ir avante, né? Nos fortalecer cada dia mais. Amém? E eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar finalizando essa ministração. Amém. Maravilhoso, eterno Pai, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor Jesus, por essa palavra que o Senhor colocou, meu Pai, em meus lábios, Senhor, para falar de Ti a todas as pessoas que vão ouvir, ver esse áudio, meu Deus, sabendo, Senhor Jesus, que não é fácil, mas que nós venhamos, Pai, estar firmados, Senhor Jesus, assim como a raiz de uma árvore, meu Deus, orar, buscar, meu Deus, assim a nossa família, para que o Senhor venha guardar, proteger, livrar de todo o mal, que o Senhor venha dar o escape, meu Deus, que nós venhamos frutificar, que nós venhamos ter, Pai, a capacidade que o Senhor vai nos dar para orientar nossos filhos. Eu creio, meu Pai, que assim que muitos pais, meu Deus, ouvir esse áudio e entrar nessa orientação, nessa reflexão, dessa ministração, meu Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que filhos serão alcançados, famílias serão resgatadas, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Que o Senhor venha tocar em corações, papai, manifestar o Teu poder, Senhor, na vida dessa família, dentro do lar, meu Pai, que tudo que o inimigo tentar contra esse lar, meu Pai, e já está repreendido o nome do Senhor Jesus Cristo, e toda a armação do inimigo já caiu por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós não somos perdedores, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Então vamos nos fortalecer na palavra do Senhor, e eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, venha ser glorificado, venha ser manifestado em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.